pois tu és o meu Jesus, meu primeiro amor. Vou sempre te amar, quero sim renovar o teu Espírito sobre mim. Quero te abraçar e dizer o quanto me ajuda. Eu sei que fiz tantas coisas, nem era para estar aqui, mas o Senhor me perdoou e me consolou. Como é bom estar te adorando aqui neste lugar. ó meu Senhor Jesus, Meu primeiro amor. vou Vou sempre te amar, quero sim, sim renovar o teu Espírito sobre mim. quero te Te abraçar e e dizer o quanto me ajuda. Meu primeiro amor, meu primeiro amor, Como é bom estar te adorando aqui neste lugar. Meu Senhor Jesus, meu primeiro amor. Vou sempre te amar, quero sim renovar o teu Espírito sobre mim. quero Te abraçar e dizer o quanto me Glória a Deus! Boa noite, boa noite! Mais uma live, mais uma segunda-feira, estamos juntos em nome de Jesus. E olha, hoje, né, tá um dia gostoso, não tá tão frio como a segunda-feira passada, tava muito frio. Mas, gente, eu fico muito feliz, porque a gente sempre tem um encontro marcado toda segunda-feira. E o meu coração transborda de alegria, por quê? Porque é um momento muito especial para mim, né? Ter esse encontro com vocês, trazer uma palavra, né? Falar o que o Espírito Santo traz em nome de Jesus, direção.
E eu peço para ele desde já, abençoado seja essa live, que ele esteja conosco, que ele venha, né, que eu venha diminuir e ele venha crescer, que ele venha falar tanto comigo como com vocês, amém? E, gente, eu sou a pastora Luciana, falo aqui de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, e eu quero já, desde já, mandar um abraço. Por quê? Porque tem as nossas irmãs que chegando. Elas estão sempre junto com a gente, elas fazem parte desta live. O dia que acontecer a live e elas não tiver conosco, gente, se preocupe. Ou faltou internet ou aconteceu alguma coisa. Ai, gente, a gente tem que brincar. Eu sempre falo, né? A gente tem que ser, né, feliz. Então, queridos, eu quero mandar um abraço para essas irmãs que estão sempre junto com a gente. É a obreira Fernanda, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Também a Margaret Cassiane, que Jesus abençoe grandemente sua vida, essas mulheres maravilhosas do Senhor Jesus. Eu vi que também conosco está a Adriana, a obreira Adriana, que Deus abençoe, em nome de Jesus, grandemente a sua vida. Vamos ver quem mais está conosco aqui. Eu quero convidar a Deise Silva. Deise, Deus abençoe sua vida. Essa mulher de Deus, a nossa irmã lá de Rio Pardo, que Jesus abençoe grandemente a sua vida. Em nome de Jesus. E eu quero convidar essas mulheres, né, nossos irmãos queridos, a compartilhar. Para nós, querido, levar, né, uma palavra de ânimos. De repente, essa live vai ter uma ou duas palavras que vai falar com alguém, mas se falar, queridos, pode ter certeza que o objetivo se cumpriu, porque o objetivo dessa live é falar, que Deus venha falar, né, com as pessoas. É um objetivo para renovar a nossa fé, nos fortalecer, nos levar cada dia sermos filhos comprometidos com o Pai. Em nome de Jesus, amém? E eu quero convidar essas irmãs. Vamos ver quem mais está com a gente aqui. Em nome de Jesus, convidar nossas irmãs a compartilhar, marcar, né, seus familiares, seus amigos. Em nome de Jesus. Eu vi que também está conosco a nossa irmã querida lá de Venâncio Aires, a nossa irmã Síria. Ela que está conosco, que Jesus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. E, queridas, é como eu sempre falo, quanto mais nós interagirmos, mais, assim que eu me refiro, colocar amém, boa noite, marcar os seus familiares, colocar no grupo, mais e mais. Neste momento, essa live, né, que é ao vivo, ela é impulsionada a mais e mais pessoas, né? Então, vocês fazem parte deste momento. Vocês fazem parte dessa live, vocês fazem parte deste momento, posso dizer até de evangelizar. Eu vi também que a minha querida sobrinha, a Vanusa, está conosco assistindo. Que Jesus abençoe grandemente a sua vida. A Vanusa, um abração para a Vanusa. Também para o Anderson e o Gabriel. Gabriel, uma criança linda, cheia da presença de Deus. Esses dias eu estive lá visitando eles. E o Gabriel, muito feliz, dançando, né? Eu chego lá, faço uma festa com ele. E quando eu chego, às vezes, ele já vai lá me procurar. Eu escuto o barulho do carro, e aí ele já vai lá ver onde é que está a tia Dolda, que ele chama, e o tio Tonho. Mimoso, bênção de Deus, as crianças, né? Até vou falar sobre isso nesse palavra que eu vou ler, que fala sobre as crianças que louvam a Deus, né? As crianças são os anjos, as crianças são, né, as bênçãos de Deus. Deixa eu procurar aqui um fundo de oração para nós colocarmos, para ficar tocando. Aqui, oração. Vamos botar esse aqui. Vamos ver aqui. Não é esse aqui, vamos procurar outro. Oração, vamos fundo de oração. Live ao vivo é assim, às vezes a gente tem que dar uma paradinha, né, para fazer as oração.
Ah, tem que botar fundo. Aqui, achei. Esse fundo de oração fala sobre Yeshua. Yeshua é o nome de Jesus. Vamos ver quem mais está com a gente. Em nome de Jesus, povo abençoado, povo maravilhoso. Em nome de Jesus. Eu acho que era isso, né, queridos? Pelo que apareceu pra mim. Eu sei que tem 12 pessoas conectadas, mas o que aparece pra mim aqui é poucos. Aparece mais se você, né, como eu comentei, compartilhar, colocar boa noite, ou eu compartilho fé, ou você coloca ali hashtag destacar, que é uma palavrinha que ajuda a impulsionar mais e mais, né, as lives. Em nome de Jesus. Gente, já, né, desde já, enquanto o pessoal está chegando, eu quero fazer um convite para todas as mulheres do mundo. Gente, nós vamos ter o nosso segundo encontro de mulheres lamparinas acesas, em nome de Jesus, ali no Ministério Família da Fé, dia 9 de agosto. Gente, vai ser tremendo. Nesse decorrer do mês a gente vai estar fazendo convite, vai estar publicando, mas desde já fica o convite para vocês. Já comecem a se preparar, já coloquem na sua agenda que sábado à noite você tem um encontro marcado com Deus ali junto com a gente, né, no Ministério Família da Fé da Faxinal. A gente vai estar definindo bem direitinho ali os horários, né? E, gente, vai ser poderoso demais. O último encontro que a gente teve foi maravilhoso, onde a gente falou, né? A palavra foi sobre a dracma perdida. A gente falou, né, sobre lamparinas acesas também, que é das 10 virgens, das prudentes e das nércias. E a gente vai... quero, em nome de Jesus, vamos ser fiel a este tema que o Senhor nos deu, lamparinas acesas, porque ainda, queridas, há tempo de nós sermos cheios de maneira, né, da presença de Deus, do Espírito Santo, do azeite, que é aonde nós venhamos sempre transbordar e ter reservas, né? Ainda há tempo e o Senhor nos chama para que nós venhamos ser mulheres, filhos, homens, né, e mulheres, filhos prudentes, para que naquele dia, quando nós estarmos esperando, né, o nosso amado, nosso querido Jesus, o nosso noivo, que a gente fala na palavra, que nós venhamos, né, não ter em falta nada, né, que nós não venhamos estar em falta com Deus, nós não venhamos estar em falta com o nosso azeite, para que nós venhamos, né, quando Ele chegar, entrar com Ele, né, as bodas. Amém, queridas? Vamos ver o que a Margaret colocou ali. Ela botou ali assim, escreveu, né? Amém, vai ser lindo o nosso encontro, mulheres, em nome de Jesus. Vai ser, eu creio. Juntamente com a gente está aqui o nosso querido, o apóstolo Márcio Santos Vargas. Quero mandar um abraço, né? Com todo respeito, com todo amor, né? Para o nosso apóstolo. Ele, gente, que o Espírito Santo usou já para ministrar sobre a minha vida. Eu tenho profecias de Deus, né? Sobre a minha vida através, né? Do apóstolo que ministrou sobre a minha vida. E eu recebi. E muitas das coisas já aconteceu, está acontecendo. Então, que Jesus abençoe grandemente a vida do apóstolo, toda a família, da apóstola Michele também. Que Jesus abençoe essa família, que nós, né, família da Fé Faxinal, amamos muito. Amamos a vida de vocês. Forte abraço. Também aqui, junto com a gente, chegou a Dani Batista. Ela colocou aqui: pastora, quando tem culto ali no Faxinal? Né? Ela pergunta. Nós temos culto no Faxinal ali todas as segundas-feiras, 7h30 da noite. Também sexta-feira, 7h30 da noite. E aos domingos. Domingo nós temos às 8 horas, né? E também às 7 horas da noite.
Mas mais tarde eu vou entrar, né, em contato com você para esclarecer, né, mais alguma coisa, se você quiser saber sobre os horários ali do Ministério Família da Fé do Faxinal. Também, juntamente com a gente, vamos ver quem está conosco. Eu vi que a Soraya está, né? Um abração para Soraya, que Jesus abençoe grandemente a sua vida. Gente, vamos ler a palavra, porque como vocês já conhecem a pastora fala bastante. Eu falo bastante, eu gosto de falar. É bom, né? Coisa boa. Enfim, nós vamos, queridos, agora lermos um salmo, Salmo 8, em nome de Jesus. Olha só, a Margaret querida ali já botou. Gente, é poderoso demais. Eu me alegro, né, com as irmãs. Elas já foram ágil de maneira ali que já colocou ali os horários, já colocou ali os dias. Glória a Deus. O Senhor se alegra, minha irmã, com esse amor, né, e essa maneira, né, que você, né, tem pelo ministério, que compartilha, convida, né? Coisa boa, é isso aí. Fazer a obra de Deus é isso aí, queridos. Então vamos ler. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui o volume do nosso fundo. Como eu comentei com vocês, se vocês quiserem, né, acompanhar, nós vamos ler o Salmo 8, que fala assim, ó. Deixa eu ler para vocês aqui. Deus é glorificado nas suas obras e na sua bondade para com o homem. Salmo de Davi, né? Olha só. Diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Na boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo e vingativo. O inimigo é vingativo. Dando continuidade aqui no 3. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco menos o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazestes com que ele tenha domínio sobre a obra das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Glória a Deus. Desculpa. Vê só aqui como é grandioso esta palavra, este salmo. Eu quero ler para vocês aqui também. Eu sempre gosto, né, de ler numa tradução diferente. O mesmo salmo, eu quero ler só um pedacinho para vocês verem. Que diz assim, olha só como fala nesse salmo. Ó Senhor, Senhor nosso, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. O louvor dado a ti chega até o céu e é cantado pelas crianças e pelas criancinhas de colo. Tu construístes uma fortaleza para te proteger dos teus inimigos, para
acabar com todos os que te desafio. Quando olho para o céu que tu criastes, para a lua e para as estrelas, que puseste nos seus lugares, que é um simples ser humano, para que penses nele, que é um ser mortal, para que te preocupes com ele. No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de um rei. Tu lhes deste poder sobre todo o que criastes. Tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. Olha só, gente, quão grande, quão poderoso é, né, este salmo que Davi, ele fala para Deus. E ele traz, né, a grandiosidade da obra de Deus. Se eu falar para vocês que a maior obra de Deus, queridos, é você. Que a maior obra de Deus são os seus filhos. Para ver o quanto nós somos importantes para Deus. Para Deus, né? E se nós olharmos para nós somos tão frágeis, né? Como eu falo, nós somos um vaso de barro. Mas somos um vaso feito por um oleiro. E pelo fato de ter sido feito por Deus, isso nos valoriza. Isso traz para nós algo muito grandioso. Eu vou ler um pouquinho depois para vocês aqui algumas partes da grandiosidade do ser humano, o quanto nós somos grandioso e precioso. Por isso, queridos, que as pessoas não entendem quando a gente fala, né, que é um pecado. É um pecado quando as pessoas maltratam o seu corpo, maltratam a si mesmo, que é pecar contra a obra-prima de Deus. Quando a pessoa muitas das vezes destrói a sua saúde no vício, quando a pessoa destrói a sua saúde, a sua saúde física, mental, espiritual, quando ela destrói, ela está pecando. Por quê? Porque nós somos tão grandiosos, tão lindo. Nós somos uma obra tão incrível que Deus criou, que é um pecado nós atentarmos contra nossas vidas, contra a maravilhosa criação de Deus, que é o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Quando nós temos esse entendimento de quem nós somos e por quem fomos criados e o que portamos, a gente passa a ter, queridos, um temor muito grande. Um temor e gratidão a Deus. E aí é onde a gente começa a cuidar, né? Cuidar da nossa alma, do nosso espírito, da nossa carne, do nosso templo, que é a nossa vida, né? Onde o Espírito Santo do Senhor habita dentro de nós. Gente, é muito poderoso. Eu quero ler para vocês aqui um pouquinho, aonde é uma Bíblia de estudo, e aí fala um pouquinho sobre o ser humano, né? E aí, olha só o que fala aqui, ó, para nós entender. Diz assim, ó, a importância do homem nas escrituras. Olha só. O homem é a coroa da criação de Deus. Foi feito à imagem e semelhança de Deus. Foi formado do pó da terra. Dizer que o homem veio aqui fala, né, sobre ciência do macaco, é uma blasfêmia. Mas a gente não vai entrar a falar sobre isso, né? É a Bíblia de estudo que fala. E aí aqui diz assim, ó, é a blasfêmia contra o próprio Deus. Pois o homem foi feito à imagem de Deus e não à imagem, né, do animal.
é muito melhor crer na palavra de Deus, que é a verdade, do que crer na mentira da teoria da evolução. Bom, enfim, essa é um achismo que a palavra fala, mas não vamos entrar, né, nesse detalhe. Dando continuidade sobre isso, fala assim, ó, queridos, olha só. O homem é tricotônico, ou seja, é um ser composto de espírito, alma e corpo. O espírito é o elemento espiritual do homem. A alma é o elemento intelectual do homem. E o corpo é o elemento físico do homem. Isso faz do homem um ser espiritual, racional e físico. Com o espírito do homem adora a Deus, olha só. Com a alma o homem crê e obedece a Deus. E com o corpo o homem serve a Deus e faz a obra de Deus. Olha só que grandioso. Vou ler mais um pouquinho aqui sobre o valor. Olha só uma pesquisa que teve, queridos, sobre, né, o corpo humano. E eles colocaram aqui, quando eu li eu achei muito interessante. Diz assim, olha só. A ciência ainda não criou uma máquina que tenha um mecanismo tão perfeito como o corpo humano. O corpo humano possui uma dimensão grandiosa em vários dos seus aspectos. Estima-se que o cérebro humano seja composto por cerca de 9 milhões de células nervosas e que o corpo humano seja formado por cerca de 1 trilhão de células. O corpo físico do homem não tem preço. Olha só o que está escrito aqui. Alguns estimou o valor do corpo físico do homem em mais de 6 milhões de dólares. Já vou explicar aqui isso aqui, olha só. Isto se fosse vendido todos os elementos químicos que compõem o corpo humano. O homem não tem preço. E o que existe de mais valor no universo é o homem, né? E o que dizem os filósofos, é o que diz os filósofos. Se o corpo físico do homem vale tanto assim, imagina o seu valor espiritual, intelectual. É simplesmente incalculável, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa da sua alma. Foi o que disse Jesus. O homem aqui, como Jesus se referiu, que nada nesse mundo pode, né, comprar ou comparar, ter um valor como a nossa alma, o nosso corpo. Por quê? Porque somos único e grandioso. Ali quando eu li, né, que teve uma comparação ali, né, uma pesquisa que fizeram, o quanto valeria o corpo humano, onde falou em 6 milhões, eles se referem, querido, a tudo que nós temos, né, de nutrientes em nós. Eles fizeram uma pesquisa em cima disso, que nós carregamos. Ali também fala da grandiosidade que nós, de células, que temos, gente, na nossa mente, no nosso cérebro. Gente, se a gente vai pesquisar sobre o corpo humano, é incrível o quanto nós somos ricos para nos desenvolver, para aprender. E Deus nos fez com uma perfeição incrível, né? A gente tem que glorificar a Deus porque nós somos uma obra incrível. E por isso que a palavra de Deus diz que não temos preço.
neste mundo que se pague. Mas eu quero dizer para você, fomos pagos e comprados. Fomos, né, por um valor incrível que neste mundo não tem moeda que se compare. Você e eu fomos comprados pelo sangue de Jesus. Ele pagou o preço. Ele pagou o preço pela obra do Pai. Ele pagou o preço por mim e por você, pela obra do Pai. Vê quanto, queridos, nós somos valorizados. Vê quanto nós somos incrível. Por isso, querido, como nós lemos ali, que o nosso corpo foi formado para, né, glorificar a Deus. Ali fala, né, sobre a alma e sobre o espírito. Até vou ler de novo para nós falarmos sobre isso aqui, olha só. Aqui diz assim, ó, que aqui, ó, com a alma o homem crê e obedece a Deus, e com o corpo o homem serve a Deus e faz a obra, e com o espírito o homem adora a Deus. Nós fomos formados para adorar a Deus em espírito e em verdade. Olha só que incrível. E com a nossa alma, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, para obedecer a Deus. Por isso eu quero dizer para você nessa noite, nós já vamos terminar essa live, o quanto nós temos que crescer, nos desenvolver, o quanto nós temos ainda para aprender sobre o nosso Deus e sobre nós mesmos. Tem muitas coisas, queridos, que Deus ele quer desenvolver em você. Tem muitas coisas que Deus ele aposta, né, em você para você fazer para a glória dele. Que nós não venhamos nos intimidar, que você venha saber que você é importante, que você é uma pessoa única. Como a gente sempre fala, neste mundo inteiro, queridos, aonde tem bilhões e bilhões de pessoas, você tem uma digital única. E entre bilhões e bilhões de pessoas, eu acredito e eu quero que você acredite também. Deus, ele não se confunde. Deus, ele te conhece. Deus, ele sabe. E ele não te perde de vista entre esses bilhões e bilhões de pessoas. Ele não perde a sua identidade. Ele conhece você entre todos eles. Para ver o quanto nós somos amados. Por isso eu quero convidar você a cada dia, querido. Seja fiel a Deus, honre ao Senhor. E o primeiro passo que você vai assim agradar ao Senhor é entregar a sua vida para Ele, confiar nele. Tudo que você for fazer, né? Consagre ao Senhor, confie a Ele. Tudo que você for fazer, consulte a Ele, agradeça a Ele. Todas as dificuldades que você tiver, vai adiante dele. Todos os momentos que muitas das vezes você se sentir oprimido, cansado, sobrecarregado, a própria palavra ali, Jesus diz, vinde a mim todos cansados. Jesus, ele quer que nós contamos com ele. Ele quer que nós, né, viemos romper em fé. Ele quer que cada um de nós venhamos ser mais que vencedor. Para que um dia, queridos, nós estejamos com Ele. O Senhor não deseja que ninguém neste mundo se perca. O Senhor não tem esse desejo no coração. O Senhor não se compraz com... Ele não deseja que ninguém se perca. Ele quer que cada um de nós venhamos, né, sermos felizes, ter paz, viver o melhor dessa terra, como ali a gente leu, que Ele nos deu domínio e autoridade, né, para nós vivermos o melhor dessa terra. Então, seja qual for a dificuldade que você possa vir
ter passado ou está passando, eu quero dizer para você, conte com Deus. Desculpa, fale com Ele. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. A palavra de Deus diz que é para nós pedirmos sabedoria. Nós somos um ser incrível, formado por Deus. Tem muita coisa em nós que nós precisamos buscar em Cristo Jesus, buscar ajuda no Espírito Santo para nós nos desenvolvermos. Eu tenho falado isso. A gente teve uma reunião de mulheres agora, foi sábado que passou, foi uma bênção. Foi uma bênção. A obreira Sônia trouxe uma palavra incrível. Depois disso a gente conversou sobre alguns assuntos e um deles que eu falei com elas foi sobre uma palavra que o Senhor, né, havia me dado, e eu tenho me esforçado para praticar ela na minha vida e tenho levado para as irmãs também. É aonde ali, né, o apóstolo Paulo fala que ele não perde nem o murro, que ele não perde a oportunidade, né, de esmurrar. Ali é onde ele fala, né, sobre o atleta, e aonde ele diz para que ele, né, não venha se perder, assim, aonde ele levou muitas pessoas a vencer, para que ele não venha se perder, ele leva duramente a sua carne. E o que eu quero dizer para vocês, quando ele diz ali, leva duramente a sua carne, que ele não se deixa ser dominado pelo medo, né? Ele não se deixa ser dominado os pensamentos sabotadores, pelos medos. E aí é onde eu estava, desculpa, eu estava trazendo para as irmãs, para elas, para nós identificar nossos pontos fracos, né? Para nós identificar aquilo que nós nos intimidamos, aquilo que nós temos dificuldade, e para nós esmurrar, ir para cima, não aceitar, romper aquilo ali, sabe? E não olhar para trás. É onde nós não podemos mais deixar, um exemplo, né? A timidez, a gente estava falando, né, sobre gravar vídeos, enfim, fazer algo para Deus mais ousados. Algumas têm assim, se intimidam, e eu disse, gente, identifiquem o que vocês, né, têm dificuldade e esmurram isso, vai para cima, não aceita. Nós não podemos perder a oportunidade de identificar os nossos pontos fracos e trabalhar em cima, vencer aquilo ali. Isso só vai nos fazer a gente crescer para sermos quem Deus nos chamou para ser, mais do que vencedores. E isso, querido, é como o apóstolo Paulo fala, é dia após dia, é um treinamento. Ele compara como um atleta, né, que quando ele vai para competir, ele tem o seu treinamento dia após dia para ele chegar, né, ao seu objetivo. E a gente, quando a gente identifica um ponto fraco na gente, ou algo que está nos enfraquecendo, ou fazendo a gente, né, desistir, a gente tem que identificar e ir para cima, todos os dias trabalhar naquilo ali, seja físico, seja espiritual, seja principalmente, querido, mental, porque muitas das vezes as pessoas, né, elas se sabotam porque elas ficam olhando muito pro fulano, pro Bertano, pra direita, pra esquerda, e não olham para Jesus. E a gente, quando identifica que a gente está assim, nós temos que, né, nos murrar, como diz o apóstolo Paulo, diz, não, você não pode olhar para o lado, você não pode ficar olhando para o segundo, para o terceiro, vocês têm que olhar para Deus e olhar para você. Eu tenho que olhar para Deus e eu tenho que olhar para mim. E quando eu olho para mim, que eu vejo as minhas dificuldades, eu sei que o Espírito do Senhor pode me ajudar a mudar, pode me ajudar a vencer. Amém? E aí é onde eu vou trabalhar duramente comigo. Aonde ele fala, se refere a isso. Eu vou trabalhar duramente comigo. Aonde até eu comentei hoje de manhã numa mensagem que eu botei no grupo, que muitas das vezes, querido, a gente tem um conselho incrível para as pessoas. A gente, né,
prega a palavra, é um exemplo, né? Se chega uma amiga, né, na sua casa e tiver um problema, você vai falar de Jesus para ela, você vai dar um conselho para ela, você vai falar positivamente para ela, vai falar de Jesus, você diz, não, vá, você consegue, você vai ver, não desiste. Mas no momento que é para você aplicar na sua vida, você se deixa ser vencido pelos seus pensamentos, pela sua carne, e aí você não aplica. Aí se refere o que o apóstolo Paulo falou, para que eu, no final, eu não perca. Então nós temos que saber que nós somos seres, filhos, pessoas grandiosas demais. Jesus pagou um preço muito alto para que a gente venha negligenciar tudo aquilo que Ele nos deu através, né, da cruz. Então, querido, que nós venhamos levantar a cabeça, que nós venhamos nos posicionar cada dia mais, que nós venhamos olhar, né, para Deus, e quando nós vermos, né, os segundos e os terceiros, né, que a gente isso não venha nos atingir. Que a gente isso não venha nos contaminar. O que eu falo, querido, às vezes a gente vê defeito, a gente vê problemas, a gente vê, desculpa, murmuração, tantas coisas, né, que as pessoas às vezes ficam falando, reclamando, mas quando você já tem, né, uma mente em Cristo, você vai aprender que as palavras têm poder. Aí você já não vai, né, reclamar que nem aquela pessoa está reclamando. Você vê uma pessoa fazendo algo errado, né? Você não vai desistir porque alguém fez algo errado e aí você não vai se contaminar com aquilo ali, vai dizer, não vou fazer mais porque fulano isso. Gente, nós temos que focar em Deus, focar na gente, saber quem nós somos e sermos disciplinados, assim como o apóstolo Paulo, né? Ele falou que ele não perdia a oportunidade de, né, de esmurrar, de nocautear, que nós venhamos ser assim também, saber quem nós somos e não vamos perder a oportunidade de romper. Identificou um problema, trabalhe nele. Não deixe que os problemas dos outros passem a ser os seus, de maneira que você venha, querido, negligenciar, de maneira que você venha regredir. Cuide da sua vida. É muito forte. Cuide da sua vida. Amém? Então, queridos, quero convidar vocês para nós orarmos. A nossa irmã Margaret colocou ali, glória a Deus. Amém. A nossa irmã Deise também colocou glória a Deus. Aleluia. É isso aí, queridas. Deus está nos chamando para nós olharmos para Ele, para nós olhar principalmente para dentro de nós. Uma das coisas que muitas das vezes o ser humano, né, as pessoas, e eu tenho aprendido isso, quando elas ficam muito olhando para os outros, para os problemas dos outros, julgando, olhando, e muitas das vezes elas ficam olhando muito, e a gente tem que cuidar, porque isso acontece com a gente, depois que a gente aprende, a gente começa a ter uma fé inteligente. A gente olha muito para os outros e não olha para a gente. E muitas das vezes aquilo que a gente cuida e julga nos outros é um defeito que está na gente, e a gente prefere olhar para os outros e não olha para a gente não ver. Porque olhar para nós e vermos aquilo que nós temos que esmurrar, dói. Dói muito. Dói muito olhar, né, às vezes pra gente. E eu tenho aprendido muito isso. Eu tenho aprendido, às vezes as pessoas vêm falando, reclamando, ou mostrando defeito ou problema dos outros. Eu olho e eu sei que aquela pessoa é falha, mas Deus é com ela e ela vai mudar. Mas isso não deixa me contaminar. E nem me deixa me contaminar o meu relacionamento com aquela pessoa e nem o meu relacionamento com Deus. E faz que eu foque em mim. Em mim, para que eu venha fazer o melhor para o meu Deus. E principalmente, querido, ter paz. Porque uma coisa eu aprendi. À medida que eu julgar, eu serei julgado, né? E é fato. Na medida que eu falar, eu dou vazão
para o mal, me colocar também no meio de fofocas para que os outros falem de mim. Então, às vezes, eu já aprendi isso espiritualmente, estou falando agora. E quando a gente cuida isso, queridos, muito, as pessoas podem até querer falar de ti, mas na hora que elas for falar, sempre tem uma pessoa que corta o assunto que Deus usa, ou dá algo ali, aquela pessoa se dispersa. É forte. Gente, a gente tem tantas coisas para aprender no mundo espiritual para a gente exercer. E uma das coisas... Bom, eu vou deixar para falar sobre isso outro dia. É muito forte, eu já tenho aplicado muito isso. E eu vejo isso espiritualmente, fisicamente. Porque o inimigo, ele sente o cheiro daquilo que é dele. E aonde, né, tiver... Só um detalhe, não sei por que eu tô falando isso, mas vou falar. Aonde houver algo que tem o cheiro dele, por exemplo, mentira, fofoca, malícia, né? Se eu estiver no meio, eu estiver falando, e eu vou ter aquele cheiro. É um modo de dizer, né? Então, se o mal, ele passar... e ele vê que eu, né, tava no meio falando de alguém ou falando coisa errada, tudo aquilo que não provém o bom perfume de Deus vai ter o bom perfume do mal. Então, se eu tiver ali falando coisas, né, palavras, né, que não acrescenta nada na minha vida, quando o inimigo passar e vai ter aquele cheiro, como a gente diz, né, negativo, ele vai ter legalidade para me colocar no meio, porque ele tem acesso. Ele diz, ali tem um cheiro meu, ali tem uma legalidade minha, então eu posso levar para a vida dela, né, a má conversação. Eu posso pegar, né, o nome dela e colocar no meio de má conversação. Eu posso, porque ela, né, tem o meu cheiro, ela falou, ela, né, na medida que julgar, eu julgar, serei julgada. Então eu dei legalidade para o mal pegar, me colocar no meio, né, ou eu estar sempre envolvido. Mas no momento que você repreende, e no momento que você, né, cuida muito que você fala, e muito você também às vezes está no meio, mas aquilo não te contamina, aquilo te protege. O mal, ele pode até vir te querer colocar você no meio de confusão, mas ele não vai ter poder. Não vai ter poder. Ele pode até tentar, mas não vai fluir a má conversação em relação à sua vida, no meio de pessoas, ou enfim... É só um exemplo. Então a gente tem que vigiar muito para a gente não deixar brecha, não deixar porta. E isso, queridos, a gente consegue como? Olhando para Deus e nos disciplinando, né, no nosso comportamento, né, como filhos de Deus, imagem e semelhança. Jesus, né? Como que Jesus agiria? É algo muito que a gente deveria de pensar. Quando a gente não sabe o que fazer, como se comportar, a gente pensa, como Jesus agiria? Será que Jesus faria assim? Né? E aí é onde a gente, né, o Espírito do Senhor nos leva a cada dia a gente, né, ter um comportamento de uma mulher, de um homem de Deus, que aonde for vai exalar o bom perfume do Espírito Santo. Aonde for, né, a presença de Deus, a bondade, o amor vai estar, né, acompanhando aquela pessoa. Se tu chegar num lugar, um ambiente triste, né, você, a luz e a alegria de Deus que está na sua vida, porque você não se contaminou, né, com as coisas, né, desse mundo, as tristezas desse mundo, não que a gente não tenha que ter empatia, compaixão, né, mas você vai levar, né, a fé, a compaixão, a esperança, a força, né, você vai levar um exemplo de disciplina, você vai levar um exemplo de humildade, você vai levar um exemplo do seu testemunho, de quem você era e de quem você é. E isso é muito forte, porque às vezes a gente leva um testemunho de quem você era, mas ainda continua sendo a mesma pessoa. Não é um bom testemunho. Quantas vezes a gente ouve as pessoas dizer assim, fulano, né, conhece a palavra de Deus, mas não mudou nada, até parece que ficou pior. Que testemunho essa pessoa está dando, né? Tá só envergonhando muitas das vezes e, né, dando um mau exemplo para afastar as pessoas
Porque eu já ouvi pessoas falar assim, não, se é pra mim, né, ir na igreja e ficar igual o fulano, a Bertano, então não vou. Pra ver, gente, o quanto nós somos observados. Então, gente, nós temos que, né, olhar para Jesus, olhar para nós, ver o que nós temos que mudar, né, e trabalhar em cima disso. Não perder a oportunidade de nós mesmos, ó, puxar nossa orelha. E isso só nos faz, né, um ser humano grandioso. Nós vamos crescer como pessoas, nós vamos crescer como ser humano, nós vamos crescer, né, como filhos. Nós vamos cada dia mais, né, ser mais fortes em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero convidar vocês, né, se o Senhor falou com você, compartilha essa live. A gente leu, né, ali o Salmo 8, onde fala, né, da grandeza de Deus e o valor do ser humano. Que você venha ler, né, depois, mais tarde. E com certeza você vai ter um antes e um depois de ler esse salmo, porque você vai ver o quanto você é grandioso e o quanto você precisa, né, se cuidar. Quanto você precisa, né, cuidar dessa preciosidade que é você, buscando cada dia mais se fortalecer na palavra de Deus, na verdade, né, em nome de Jesus. Amém? Olha só quem está com a gente, a Rose. Quero mandar um abraço para nossa irmã Rose, também a nossa irmã Hilda. Ela diz amém, glória a Deus. A nossa irmã Hilda é lá de Venâncio Aires, que a gente vai ter um encontro de mulheres dia 19. Se Deus quiser, né, eu quero ir. Sempre que tem, né, os encontros de mulheres lá em Venâncio, é uma bênção. E eu, sempre quando eu posso, eu estou lá com elas. E eu quero até deixar o convite para vocês, todas as mulheres, né, que quiserem estar junto com a gente, dia 19, lá em Venâncio Aires, vamos ter um encontro de mulheres. Amém? Eu vou compartilhar depois nas minhas redes sociais, você vê direitinho ali o endereço, para vocês estar junto com a gente. Em nome de Jesus. Amém, queridas? Então vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço por este salmo, eu te agradeço por este momentinho muito especial, Senhor, que é essa live. Eu sei, Pai, que muitas pessoas vão assistir e que no momento que elas assistirem, o Senhor venha falar com elas, o Senhor venha tocar na vida delas, o Senhor venha abraçar elas e que elas venham ser fortalecidas pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus, Tu és um Deus tão grande, tão poderoso, e a bondade do Senhor é tão grandiosa que nos alcançou. A Tua graça e a Tua misericórdia tem, Pai, nos alcançado dia após dia. E nós somos muito gratos por isso. Ainda que podemos passar, Senhor, por problemas, por opressões, dentro de nós, Pai, nós temos a alegria, a paz e a convicção que o Senhor é conosco todo o tempo todo, e o Senhor não nos desampara. Por isso, Senhor, queremos cada dia estar mais, Senhor, seguro nas Tuas mãos, porque com o Senhor somos mais que vencedor. O Senhor, Pai, até aqui tem nos sustentado, até aqui, Pai, tem nos fortalecido. Passemos, Pai, por muitas das vezes por opressões, mas, Pai, vencemos. Porque, Senhor, somos gratos e testemunhamos quando nós olhamos para quem nós éramos, o que passamos e hoje, Pai, quem somos e o que temos vivido, que é a Tua graça, as Tuas bênçãos, Senhor. Oh Deus, não há palavras para agradecer. Cada dia o Senhor tem nos dado sabedoria, tem fortalecido a nossa fé. E eu te peço, meu Deus, fortalece a fé deste homem, desta mulher. Dê uma fé inteligente, Pai, para que eles venham cada dia olhar para dentro de si, Pai, e se posicionar no Senhor para crescer como ser humano, para crescer como pessoa, mas principalmente para crescer, Pai, na Tua santa presença, para crescer, Pai, ó Deus, em fortalecimento, em virtude, para ser um bom sal dessa terra, luz aonde for. Oh Deus, é o que nós te pedimos, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos.
Espírito Santo querido, eu te peço neste momento, vai ao encontro de cada um que está orando. Essa mulher que precisa crescer. Se ela olhar para trás, quantas coisas ela perdeu, Pai, poderia estar, Pai, em um outro nível, como a gente fala, num outro patamar, mas olhou para a direita, olhou para a esquerda e não olhou para o Senhor e nem para si mesmo, não se deixou ser trabalhado. E muitas das vezes, Pai, das 10 passos para frente e 20 para trás, regride. Mas a partir de hoje, Senhor, dá sabedoria para que nós venhamos, Pai, olhar para o Senhor, para que nós não venhamos, Pai, regredir. Ó Deus, por isso eu te peço, fortalece, dá-nos sabedoria, Pai, mental, espiritual. Dá-nos sabedoria, Pai, para nós nos cuidarmos, Pai, fisicamente. É o que eu te peço, Senhor. E principalmente para nós, Pai, cuidarmos de tudo aquilo que o Senhor nos deu, para cuidarmos e dominarmos em nome de Jesus, principalmente a nossa vida. É o que eu te peço e eu te agradeço, meu Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Jesus abençoe grandemente a sua vida, né? Que você tenha uma ótima semana, que essa semana seja uma semana de muitas bênçãos, de muitas vitórias e principalmente de muitas oportunidades de você romper, de você crescer, de você, né, como eu disse, né, do exemplo do apóstolo Paulo, não perder a oportunidade de esmurrar, de bater, em nome de Jesus e vencer. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amo a vida de vocês em Cristo Jesus. E eu quero convidar vocês, né, para estarmos juntamente na próxima segunda-feira, em nome de Jesus. Um forte abraço e uma boa noite, em nome de Jesus.